Senhoras e senhores, quinta temporada do Boltcast. Hoje o papo é sobre estratégia e liderança. O nosso convidado, ele não poderia ser mais patriota porque é o Márcio brasileiro e óbvio que ele nunca desistiu na vida porque ele é CEO da VigSeg, estratégia à frente da Etrius, posso falar dessa forma, Sim. Consultoria voltada à gestão empresarial, tem mais de 25 anos de experiência, já liderou projetos de infraestrutura, no Brasil e nos Estados Unidos, esteve à frente, preste atenção, no maior M&A de iluminação pública do país. E hoje ele ajuda empresas a transformar o crescimento em estrutura, conectando pessoas, cultura e resultados. Bem-vindo, Marcel. Primeiro, mais uma vez, obrigado. E tem um livro na minha mão, que a gente estava conversando no bastidor, que é Gestão do Amanhã, do Sandro Magaldi e do José Salib Neto, que tem uma conexão desse livro entre essas pessoas que estão aqui. O Gustavo e você até podia contar, Gustavo. Pois é, eu estava fazendo esse curso, deve ter ali um mês mais ou menos, e esse curso é dado para esses dois caras que são feras, né? Escreveram dentro desse livro vários outros, né? Gestão da Manhã é o mais famoso, e conheci o Márcio no curso, e o Márcio é um cientista aí de gestão. É um cara... Foi assim que você denominou ele. Um cientista de gestão. Então, cara... Pô, Marcelo, por que estudioso? cientista? Responsabilidade é grande. Então, cientista de gestão já vem com outra patente. Acho que é mente de aprendiz. Eu nunca parei de estudar, né? Estudar e ver se na prática eu conseguiria colocar esses conhecimentos realmente em uso. Porque é muito fácil você comprar fórmulas prontas, né? Às vezes você tem que construir a tua própria forma de operar mesmo, uma empresa, Lógico. de fazer a gestão. Então, eu nunca parei de estudar. E aí, eu agradeço aí o elogio, nunca ninguém tinha, né? Mas a gente busca exatamente isso aí, conhecimento contínuo, para desenvolver o que tem de melhor, né? Muito Esse legal. livro é genial. A gente... Olha, já temos uma indicação. Eu li ele em 2019. A gente já começou a aplicar algumas coisas aqui. Exato, aqui desde dentro da 2019. Bolsa. Não, assim, bom, já vem uma indicação, Gestão do Amanhã aqui, já indico aqui para nossa audiência, e fala muito, né, pelo menos que eu estou vendo aqui, que eu não li o livro, mas é sobre a liderança, né? E vocês têm uma liderança, né, cultura da Bolt que é muito forte. O que tem nesse livro que tem na Bolt aqui que vocês conseguiram aplicar, pelo menos um ensinamento? Não, o interessante desse livro, ele fala como é que você tem que fazer, é engraçado, a própria gestão do amanhã, porque o amanhã já considerando a quarta revolução industrial, que é a vinda de inteligência artificial. Olha que coisa. Enfim, o quanto Tecnologia. que tecnologia hoje pode influenciar e como é que você vai fazer a gestão disso dentro da sua companhia para o futuro, né? Então é muito... Então já vou trazer a primeira pergunta que eu achei muito legal, que muitas eu acho até que ele já, desculpa, eu acho que ele já até deve ter que fazer o Gestão da Manhã 2.0, porque 6 anos atrás, Mas é um livro o que já mudou hoje, né? Hoje a evolução é muito mais rápida. Ele tem né? um livro que ele vai lançar agora ano que vem sobre Flywheel, que depois é bem interessante de comentar. E ele tem um que eu tô assim, terminando, que é o Estratégia do Motor 2. Então ele sempre baseado neste conceito principal, ele vai colocando anexos em livros novos. Então essa estratégia do Motor 2 é uma máquina, cara. Só para falar um pouquinho dessa estratégia para o pessoal que está escutando, mas me corrija se estiver errado, Sim. mas eu acho que eu lembro ainda, né? Que o que ele fala muito nesse livro é que você tem um motor, que é o seu Core business, é o seu né? core business, é o Uhum. que toca, é o que funciona dentro da sua companhia. E você tem que montar outros motores, né? Mas só para você tomar cuidado quando você não for montar o motor 2, você não esquecer do motor 1, Perfeito. senão o avião cai. Muito bom. Basicamente é isso. Existe uma comunicação, né, entre os motores, né? Você vai focar num, você pode... Você não pode esquecer do seu core business ali, Exatamente. né? O Motor 2, na verdade, ele está falando de aceleração e inovação, né? Sim. Então você criar projetos inovadores, lógico, preservando o Motor 1 para você não causar um impacto negativo, mas o Motor 2 ele é muito importante. Ele cita, legal, é que eles não falam da teoria, eles trazem casos reais e fazem uma autópsia do caso e conta como é que esses caras fizeram, por que fizeram e que resultados que alcançaram. Acho bem legal. Vou convidar então o Sandro Magaldi e o José Salib Neto para estarem aqui, porque na verdade isso é um best-seller.
Mas o nosso aqui, o brasileiro, aliás, esse sobrenome brasileiro, é a primeira coisa que eu quero saber. É sobrenome É mesmo? sobrenome mesmo. Pô, que demais, Não cara. é Você nome ter artístico, né? Não é nome artístico. Não é nome de guerra, né? Porque, Não, pô, não, tão não. difícil ser brasileiro, né? A família brasileira, na verdade, diz uma professora de história minha lá atrás, me contou, eu acho que gostei mais dessa história, agarrei Vamos ela. usar essa versão. Que a família real, quando veio pro Brasil, ela trouxe lords, duques, etc., que faziam parte da corte, não era só o rei, a rainha, os príncipes e tal. E esses caras gostavam de uma bagunça, né? Tinha o filho bastardo espalhado por todo o Brasil, boa. mas não podia dar o nome real pro cara. Então sobrenomes como França, nome Portugal, nome brasileiro, são nomes voltados para essas puladas de cerca dos nobres. Caramba! Eu achei genial. É curioso, né? Mas não deixa de ser um brasileiro, né? Não sei. E ainda tem o vó com o nome de Jaci, indígena, cara. Então a gente ficou bem orgulhoso do nome. Cara, que curioso. Eu sei que também tem sempre essa relação, né, no Brasil, né? Então, quando você pega a Idade Média e Inquisição, os nomes, né, puxando mais pro lado judaico, esses Parreiras, são todos cristãos novos, né, que tiveram adaptação. Também, A gente gosta da etimologia. Mas vamos voltar para as empresas. Isso que eu achei muito legal. Tem uma coisa que você vai ajudar aqui na linha de raciocínio. As empresas acabam crescendo muito rápido. E quando cresce rápido, né, com as estruturas, tem alguns sinais que estão acontecendo e não consegue acompanhar. Como é que pode ajudar uma empresa que cresce rápido e trazendo essa parte de gestão? Tá, legal. Assim, ó, o primeiro sinal que aparece é os donos fundadores estarem sempre no operacional. Então ele não consegue mais sair do operacional, tudo é incêndio, não conseguem sentar para fazer um pensamento estratégico, para parar, para refletir como montar um motor 2, por exemplo, Perfeito. como montar essas coisas, tá? Então, para mim, é o primeiro sinal. E o segundo é a insegurança de tomada de decisão que paralisa a empresa. Porque você começa a não ter dados para analisar, porque você está sempre apagando incêndio, correndo e tal, e aí você começa a criar barreiras de proteção para tomar decisão, que na verdade são bolas de ferro amarradas no crescimento da empresa. Muito bom. A gente olha aqui o tamanho da Bolt, a gente vê que tem estratégia, né? E hoje, se não tiver estratégia, que é uma das defesas que você faz também, falam que não é só um documento. Por que você fala isso e como é que você transforma isso em ritmo? Ó, vão fazer uns vídeos da Bolt aí, não vão? Opa! Bom, você sabe se a empresa tem ou não o cimento que cola as estratégias na operação para fazer funcionar, é a cultura. Então você entra na Bolt, a primeira coisa é um banner sobre a cultura. Então você já conhece os valores, você conhece assim, na porta de entrada da companhia. Sem a cultura nada funciona, se não é só um livro na prateleira. Perfeito. Então você tem que implantar realmente, tem que respirar. De que maneira? Vivendo rituais, conversando com o time, participando, não só entregando fórmulas prontas, como eu disse, mas estimulando a criatividade para a criação de valor realmente nos projetos. Muito bom. Quando a gente tinha assim, umas 30 pessoas, né? A Bolt chegou a ter isso aí em 2019, né? Sim. E era muito mais fácil transmitir cultura. 30 pessoas, todo mundo se conhecia. A gente sempre, com o time ali no meio, você tá no meio, era muito mais fácil pra mais gente, fácil. né? Hoje a Bolt tem 150 pessoas, então tem gente que a gente nem conhece. Então a cultura passa, para se escalar ela, passa a ser um desafio, né? Então a gente tem esses rituais, tem os valores, código de cultura, ética, então tem tudo disseminado ali para ter uma Dá pra cultura. ver daquilo, ó. Porque senão o cara da ponta, você chegava assim, tem um cara da ponta fazendo uma coisa que tem nada a ver com a gente, né? E então a gente precisou escalar a cultura ali para todo mundo ter um comportamento coerente. Mas vocês já citaram cultura, você pega empresas, né, brasileiras, né, a Nubank, a Junqueira, que eu já tive a oportunidade de entrevistar, é muito difícil quando ela ganha tamanho, né, a empresa que você falou. E como é que você consegue manter a essência desses valores? Porque quando vai mudando o time e a liderança, né, como é que você consegue estipular e deixar esse legado não ser corrompido? A primeira coisa, assim, que Salib Neto fala muito isso. Ele fala o seguinte, que cultura é do P ao P, é do porteiro ao presidente ou do presidente ao porteiro. Muito bom. Então não é uma coisa feita só na sala de reunião fechada, só para os acionistas ou só para a alta gestão. Cultura realmente ela tem que estar em toda a empresa. Então isso faz com que, mesmo você longe, né, o dono longe ali daquela ponta, as pessoas estão respirando os valores daquela companhia. A segunda coisa que aí eu acho importante é o carinho na contratação. Quando você tem uma cultura bem definida, você tem que ter um processo de recrutamento também alinhado a essa cultura.
E assim, é engraçado. Cultura, ela ejeta quem não está alinhado. A demissão é um processo muito fácil de acontecer. A empresa mesmo espelha, né? Ou ela vai começar a olhar pro lado e falar, não é para mim isso aqui, né? Então eu acho que são essas duas coisas, tá? Tem que ser de verdade do pé ao pé e tem que ser também bem pensado na hora da contratação, senão... Legal demais. Vamos tentar entender o tamanho das empresas que você está, né? A VigSeg, você é CEO dela, e também tem a Etrius. Exato. Isso? A VigSeg é uma empresa de segurança, Exato, né? Mas de grande porte. Como é que ela atua? Só para a gente definir as duas. A VigSeg, meu sócio que fundou ela, tá? Junto dentro de outras empresas que ele tem, que fazem parte do corpo da holding, né? Da nossa holding. E ele sempre atuou no segmento de mão de obra, facilities, vigilância, monitoramento. Com o tempo a tecnologia foi evoluindo, ele começou a embarcar a tecnologia para dentro do negócio. Então, alguns projetos bem visionários foram desenvolvidos dentro da companhia, né? Hoje nós passamos dos 4.500 funcionários. Nossa, que sensacional. Temos uma atuação, assim, razoável perante o Brasil. A gente está praticamente em todos os estados e praticamente bem localizado. O porte de um evento, por exemplo, um aeroporto, você já faz isso? Exato. A gente tá buscando hoje, obviamente que você pega muito cliente que é simples de trabalhar e muito cliente complexo. Então hoje nós estamos estruturando a área de qualidade da empresa e certificação para participar de Eletrobras. A gente já faz Furnas, tá? Legal. Mas nós vamos entrar agora na Petrobras, a gente está lutando para entrar, e entre outros clientes também que são relevantes, né? Então eu tive uma reunião hoje com o pessoal do Porto de Santos. Então, a gente está sempre buscando esse algo a mais, né? Iniciativa privada e também deve ter algum alinhamento, né, com política, né, com governo. Né? A gente, assim, a empresa está passando por um processo agora de construção da holding, da institucional. Então, nós temos compliance, tem tudo. A gente está, evidentemente, graças a Deus, a lei de licitação também deu uma evoluída, então ela ficou mais moderna. Isso facilita, tá? Legal. Agora, eu gosto muito de dizer que assim, eu não quero trabalhar só para o público ou só para o privado. Eu acho que se você conseguir botar numa balança, sempre é bom. Muito bom. E a Etrius? A Etrius, na verdade, nasceu da minha vontade de ensinar, de fazer cursos e tal, porque eu fiz, quando eu fiz, eu já tinha feito outros M&As, sempre como executivo. Legal. E esse eu era o presidente da empresa, o sócio majoritário queria vender a companhia, ele estava querendo se aposentar, já estava velho, né? Já estava querendo... E as filhas não tinham sucessão, não queriam negócio. Então, vou vender a empresa. Quando eu vendi a empresa, aconteceu que o mercado veio atrás de mim. Veio um mercado que nunca tinha visto o valor que a gente conseguiu na venda para esse mercado especificamente. Boutique de M&A. E aí um amigo me sugeriu, ou você vai virar de executivo de novo de outra empresa, ou você monta a tua boutique de M&A como estrategista, porque distribuidor disso no mercado financeiro na Faria Lima tem um monte. Verdade. Mas o estrategista, aquele que cuida do dono, do sonho dele e tal... Que sabe quem quer comprar. São poucos. E uma coisa que eu tenho como parâmetro é que eu sou bastante verdadeiro. Eu acho que tem um livro outro ali que vocês têm também, do Rei Dalio, que é o Princípios, Opa, né? Isso é bom. Que um dos capítulos ele fala, você tem que ser ultra realista. E que eu dou tapa na cara de empresário e falo, acorda, amigo, não esqueça que você tá... Eu não vou falar o que você quer ouvir, isso é outro profissional que você tem que contratar para falar o que você quer ouvir. Né? Já aconteceu muito. E aí, então nós montamos a Etrius. A Etrius, o sócio sou eu e minha esposa, que sempre trabalhou com planejamento estratégico, ela veio da Unicamp, do CPDEC, e meu filho, que tem 21 anos. Que legal, cara, uma empresa familiar. E o mais, eu tenho mais colaboradores, eu tenho mais time, mas assim, os três sócios somos nós. E o legal de ter o Vinícius com a gente é porque é uma máquina, cara. 21 anos, tudo que é de tecnologia, nós já temos IA implantado nos sistemas da gente. Então, o próprio nome Etrius, né? É estratégia, ambidestria e legado. Muito bom. Vamos falar, por que esses pilares? Vamos lá, estratégia porque, cara, assim, o jogo de Champions League, que é o jogo que vocês jogam, que os empresários desse porte jogam, não é a segunda divisão. Então você tem que ter estratégia. Você não chega aqui de forma orgânica, mas você pode até chegar, mas talvez você não cresça mais ou não consiga sustentar isso por muito tempo. Então estratégia é o que faz você sempre estar se protegendo e crescendo mais, buscando mais valor. Nasce tudo da estratégia. Isso vale para o M&A, isso vale para o planejamento de aceleração de uma empresa, para um funding raise que a gente busca no mercado para fazer uma rodada seed ou algo assim. Então estratégia para mim é de tudo. A ambidestria, ela traz o seguinte, eu estudei na escola velha de gestão, sabe? Aquelas coisas mais tradicionais. Old school mesmo. E eu vou falar, não tem nada errado, Dom Cabral, FGV, esses caras maravilhosos, McKinsey, são tudo muito bom, mas não ficaram muito tempo na mesma coisa. E agora eu estudo pessoas visionárias igual
esses autores que a gente conversou. Então, acho que assim, e meu filho traz muito essa juventude, que é essa ambidestria, né? É eu ouvir, cara, não é porque eu não conheço algo que tá errado. Talvez eu não aprendi isso ainda, vou aprender. Então, ambidestria tá no nome da empresa porque é a nossa essência, tá? E legado, cara. Legado é o seguinte, é você gerar valor de verdade com o que você está fazendo, tá? E é você, eu brinco muito que lá todo mundo meio nerd, né? Eu, minha esposa, meus filhos, todo mundo gosta de cultura geek. E aí a gente assistindo o Batman uma vez, eu falei, tá vendo aí, o Batman é um consultor certo, meu. Aí todo mundo olhou, pô, o que tem a ver, né? Eu vou falar o que tem a ver. No filme Cavaleiros das Trevas, essa última... na hora que termina o filme... Com o Robert De Niro, esse é o pior lá do... Não. Ele tem o Duas Caras, que foi o que mais ganhou Oscar. É o Christian Bale. Exato, Quando termina o filme, né, ele assume... Ele assume a morte do Duas Caras para que Harvey Dent não fosse conhecido como um vilão. Então ele diz assim, ou você, como é que fala, morre herói, ou vive demais para se tornar o vilão. Eu acho que o consultor é isso. Se eu fico muito tempo dentro de uma empresa, eu vou virar o vilão. Uma hora eles vão olhar e falar assim, cara, pagamos esse cara mesmo? Por que nós estamos pagando esse cara mesmo? Não está gerando mais valor. Então eu acho que assim, o legado é você saber terminar o que você está fazendo e saber que você deixou o valor ali, você tem um marco. Muito legal. Que pode ser usado. E olha, uma coisa muito difícil, né? A gente vê em empresas familiares, normalmente o que acontece, por isso que eu estou achando que você está trazendo um ponto de vista fantástico, que é o pai acha que o filho é inexperiente e o filho acha que o pai já está ultrapassado. É verdade. E muitas das empresas quebram, porque quando você vai criar uma nova gestão, você pegar no varejo, o que já aconteceu na história, no Brasil isso acontece. Então, quando você consegue equalizar os dois pensamentos, isso é demais, cara, porque você está pegando tudo que tá vendo agora que é exponencial da tecnologia, que teu filho está bebendo, e o old school que você vivenciou, sem dúvida, muito legal. É, muito legal, cara, eu gosto bastante disso. Muito bom. Vamos falar então agora o que seria, a gente está falando sobre conceito, a gente está dando uma destrinchada aqui. O que é o silêncio estratégico, que você fala para criar espaço de pensar, que é muito difícil fazer isso, pensar antes de você agir. Normalmente a gente vai muito por impulso, principalmente quando a gente está uma porrada, você falou mercado financeiro, a gente tem aí oscilação, juros altos, 15%, não sabe o que vai acontecer com o Brasil. Como é que você faz para ter essa respirada que você está falando? Não, legal. Cara, é uma dica besta, mas o pessoal do iFood faz isso, a gente viu isso lá no curso. Sim. Que é o seguinte, eles fazem de verdade, isso que é muito legal. Bom. Eles tiram a alta gestão de dentro da empresa e vão para fora para falar de estratégia. Por quê? Porque se você ficar dentro da empresa... num off-site. Exato. Porque você tá dentro da empresa, você tá apagando incêndio. O telefone tá tocando, alguém te viu ali, vai bater na sala, tu posso te interromper, uma dúvida para tirar aqui. Então, assim, não adianta. Você vai ver algo errado, porque ainda mais vocês com uma gestão grande assim, ó, né, aberta, que esse ali tá alguma coisa fora do normal, não tá dentro da minha cultura, deixa eu apertar aquele parafuso. Então você não consegue pensar no amanhã, você vai pensar só no agora. E estratégia é pensar no amanhã. Né? Muito bom. Então, eu acho que é legal. E essa dica é simples. Crie rituais dentro do código de cultura, dentro da empresa, que obrigue esses encontros, um grande ao ano, para realmente fazer o planejamento estratégico do ano, mas alguns menores, que seja um jantar por mês, para falar de números. Veja a apresentação da empresa fora da empresa. Eu faço muito isso lá no VigSeg. Nós fechamos o mês e nós vamos para um restaurante. Eu fecho uma sala, São Paulo tem muitas opções disso, graças a Deus, e lá a gente come o que quer, toma um vinho e assiste os números do mês. Né? Então, assim, aproveita para lavar uma roupa, aproveita para aquilo lá não foi legal, mas, cara, é isso. Nós temos que ter maturidade para as conversas difíceis, né? Sim. Mas também, acho que aqui temos um ótimo exemplo aqui, no homem que vive, que é o nosso Gustavo. Gustavo, ele vive experiências fantásticas. Não, e você busca repertório, conhecimento e alegria. É bom falar, né? Pode ser um barco na Grécia? Pode, em Mykonos mais ou menos, mas ele vai para Harvard. E quando é preciso, ele senta com todo mundo no aniversário dele, lá no Fasano, e coloca as regras da mesa. Mas é legal buscar conhecimento. Isso é uma coisa que você faz bastante, né? Faço bastante, E eu tô fazendo ainda, porque eu fiz Harvard, terminei em 2023, né? E agora... Buscar lá fora, né? Assim. E aí tive esse curso lá de estratégia e cultura. E aí o Márcio lá, o Ronaldinho ali de estratégia, o cara sabe bastante. E a turma, isso foi super enriquecedor. Teve exemplo lá do iFood,
Muito bom. Eles fazem uma maneira muito... E eles são ambidestros, assim, Cara, convictos, né? O que eu saí mais impressionado é que quando eu olhei pro case do iFood, eu cheguei em casa, mostrei pros meus sócios, né? Falei, tá aqui, ó. Olha a apresentação do iFood. Não é o que a gente faz, o que a gente prega, o que a gente... Legal. Pô, não somos loucos não, cara. Acho que nós estamos no caminho certo. Agora, a questão do conceito, que uma coisa que o Márcio falou bastante é do flywheel, né? Se você puder explicar aí pra turma. Que é o flywheel? Cara, o flywheel eu fui estudar, né? Porque não tem muito material na internet. O primeiro cara a falar sobre isso foi o Jim Collins, nas Empresas Feitas para Vencer. Ele cita... Tem ali também. Tem ali também? Tem ali também. Pô, a gente vai Parabéns, a vasta biblioteca para empreendedores. Ali do lado do Pensando- radar. Não, sensacional. né? Tem um outro bold ali também, os dois, né? O azul e o... Também, depois dá pra falar desses dois aí pra caramba também. Legal. Que é do Peter Diamond, né? Os outros Sim. dois. Mas Aliás, eu quero agradecer que esse episódio que a gente está fazendo aqui é meio que a gente está fazendo sinopse de livros, né? E tá muito bom. Tô adorando, de verdade. Não, muito eu falei que não. a, gente Bom, pode bom. marcar, a gente pode marcar. Não, isso aqui pode ser uma vertente do do podcast, que a gente pega o livro e você consegue aplicar, né, a gestão. Isso é do muito seu- legal. E aí o que o Jim Collins fala, né, que é sobre o flywheel, ele é o primeiro a citar. É um livro já de alguns anos. Mas nunca ninguém pegou para estudar o conceito. E quando eu li, eu falei, cara, eu entendi o que ele quis dizer. E comecei a olhar para as empresas e ver esse padrão de aceleração dentro das empresas que é fantástico. O flywheel é bom, para não ficar muito longo, mas o flywheel é uma ferramenta da engenharia cinética, da mecânica, digamos assim, que é usado há muitos anos. Tipo alavancas que os homens primatas usavam para fazer as coisas rodar. E aí, com o tempo, o flywheel foi sendo criado, né, para você realmente poder mover coisas que você sozinho não conseguiria, que seria muito grande. Então, para resumir, imagina que a empresa toda é uma roda muito grande e que para você girar ela toda de uma vez é muito complicado. Mas se eu aplicar força, por exemplo, em vendas e fazer vendas acelerar e me entregar mais cliente, eu vou ter mais receita. Se eu tenho mais receita, eu invisto na área de P&D, melhoro o meu produto. Se eu tenho mais produtos de melhor qualidade, eu tenho mais clientes. Então, olha como começa uma coisa a rodar e a apertar a outra, né? Então, você tem flywheels, por exemplo, vou dar um exemplo bem legal, da Amazon. A Amazon, você entra no site para comprar um livro e você vê uma propaganda. A Amazon está monetizando aquela propaganda, aquilo é um banner que ela vende. Perfeito. Então, ela está usando o tráfego para comprar algo para gerar uma outra receita. E essa receita ele reaplica na máquina de outra maneira para trazer mais coisas. Vou te contar um cara Brasil que fez isso agora, o pessoal da Droga Raia Drogazil. Você vai entrar agora na Droga Raia Drogazil e você vai ver telas com propaganda dos produtos que são vendidos lá. Caramba. Cara, Se alimenta. eles estão falando em 1 bi de faturamento em 2025. Esse foi um case lá Eles não tinham, imagina Olha a que receita legal. O ali. cara, ele chama lucro. de... Como é que é? Quem dó, né? Estratégia oculta, né? Ativos ocultos. Ativos ocultos. Ativos Ele ocultos. tinha um bi dentro da operação dele que ele monetizou, né? Que ele não estava vendo. Por quê? Porque o cliente vai na loja, era uma loja cheia de coisas lá na prateleira, ele pegava lá. Ele consegue fazer a propaganda interna da própria loja e movimentar. Mas vem Dos cá, próprios produtos da, mas vem da cá, loja. ele vai, por exemplo, lá num laboratório ou, por exemplo, vai numa indústria de beleza dessa e fala assim, eu não compro de você? Pro legal. Então você tem que anunciar na minha loja, cara. Porque eu quero vender mais do teu produto. Olha quantos caras passam na minha loja, olha E que ele não sei o vende quê. essa receita como comercial lá, Ele vende. publicidade. Então o cara pega. Então, imagina, eu sou um Nossa, laboratório que que vende. loucura. Olha que ecossistema o cara É que criou. imagina o tanto de drogaria que ele tem. Não, Porra, impressionante. Ele comprou uma 10 mil, máquina. ele botou em 10 mil já. Cara, o cara é fantástico. Mas calma, ele Fantástico. monetiza com a venda do Do medicamento anúncio. Não, e do sim, anúncio. E do também, né? anúncio. E com esse Não, no medicamento ele já monetizava. Já monetizava. já. Ele tá ganhando 1 bi a mais só de advertising. Cara, que doideira. Não. O dinheiro tava lá. Ele só não viu. Caramba, fantástico. genial. Muito legal. Genial. muito Então, legal. o que são o flywheel? São esses motores 2, só que vários deles conectados. Que reforça o teu core. O né? core. Não Que mexeu na verdade, no core, trabalhando. Então, se você olhar, você entra no Inter hoje. O Inter hoje, estou dando como exemplo, mas eu acho que os outros bancos foram por aí. Você fala, o que o Inter faz? O Inter é um banco. Não é, não. O Inter tem loja, o Inter vende celular, o Inter tem até um blog lá, igual o Twitter, que você tem um fórum lá para discutir notícias e tal. Cara, impressionante. Você faz máquina. câmbio em dólar, você compra um seguro, você financia um carro, você... Você absurdo. faz conta kids, pro seu filho. Você faz. Então, assim, Caramba, quando você entra, impressionante. você percebe, é um flywheel, que dá para você enxergar isso de forma como modelo de negócio que nós estamos dando exemplo. Mas o segundo exemplo, que é o que eu mais gosto, porque todo mundo fala, pô, mas eu não sou a Droga Raia, como é que eu vou implantar flywheel na minha empresa? Pronto. Você pode começar o flywheel na parte organizacional da empresa. Como eu falei, você tem um setor muito bom, muito eficiente,
O outro é mais pesado, mais demorado para mim mexer. Então eu vou encostar essas sinergias para ajudar, porque uma vez que essa aqui já está em movimento, ela ajuda a empurrar o outro. Quando você vai ver, a empresa está rodando leve, porque todas as máquinas estão rodando com força. E aí geralmente acontece isso, um spin-off, uma disrupção que ninguém estava esperando, né? Muito legal. Como, por exemplo, a AWS da Amazon também. Pô, eu precisava de nuvem como fornecedor, era para mim, eu não podia confiar em ninguém, porque eu não podia ter meu marketplace fora do ar, né? Então eu vou montar eu a própria nuvem. Peraí, eu não posso monetizar com isso. Eu tenho um monte de cliente, começou a monetizar, imagina, um dinheiro que melhora o próprio sistema de operação. Virou um business maior do que o E o interessante é que ninguém escreveu sobre isso. E tá aí, eu posso falar do Flywheel. Já temos aí um novo conceito desse episódio que a gente está aprendendo. Cara, a gente faz o episódio, né, assim, o tempo ele acaba sendo não curto, mas é para realmente as pessoas não cansarem na audiência. Você dá uns 12 episódios, você pode voltar aqui. Não, Flywheel. Pelo amor de Deus. Não tem como a gente não perguntar, a gente vai até dar uma corrida aqui sobre inteligência artificial. E você falou que seu filho trouxe, né, aplicou isso. O que a gente está vendo de exponencial? A gente já viu o Harari falando sobre as empresas e agora a gente está vendo, né, essa porrada, essa briga das Big Techs, né? Meta, o próprio Elon Musk, e você citou o Jeff Bezos da Amazon também, estão aplicando muito. O que é inteligência artificial para ser aplicado nas empresas e o que você está usando como ferramenta? Inteligência artificial nada mais é de processos repetitivos que você podia fazer com humanos, você usar um robô para fazer para você. E para resumir assim, quando você fala que eles estão competindo entre eles, se você for enxergar o cenário de verdade, eles estão ajudando o próprio ecossistema. Então a NVIDIA investe na Intel, que investe em ações da Microsoft, que investe no ChatGPT, que investe no modelo do Google. Uma sociedade, um ecossistema. Diferente porque todo mundo falando de bolha, todo mundo gosta de falar de bolha, né? Tudo que a gente não entende, vai dar errado. Não, vamos ver. Eu acho que realmente tem um exagero, mas a verdade é que é sem volta. Se você, hoje, para você ter uma ideia, a gente desenvolveu uma inteligência artificial que o Sandro me ajudou a fazer, que ele faz isso para os alunos dele, se você tem acesso lá àquela inteligência artificial que ele desenvolveu, eu aplico para os meus clientes. Imagina, cada consultoria que eu dou para o meu cliente vira um relatório. Cada reunião que eu faço, cada processo de análise, de diagnóstico que eu faço, gira um relatório da empresa. Eu vou guardando isso numa base de dados de inteligência artificial, e eu vou conversando com essa inteligência baseado, por exemplo, o que o Sandro Magaldi fala sobre gestão, sobre inovação, que poderia ser aplicado para esse problema específico. E eu vou trazendo, então, notáveis para dentro da gestão, ou seja, imagina, hoje eu tenho à disposição os melhores do planeta, os cabeças mais inteligentes, para me ajudar com o meu cliente, com uma diferença. E isso eu acho fantástico. Quando nós terminamos, eu mando um podcast gravado pela inteligência artificial para o cliente, para ele mostrar para o time ouvir. Eu vou mostrar para você depois, se você quiser, você vai ficar louco. E o melhor, durante a semana, quando ele não está sendo atendido presencial, porque a gente sempre atende presencial, obviamente, ele pode conversar com a própria inteligência artificial dele, que fala dele, só dele. Fala da empresa dele, fala, cara, tô com uma dúvida naquele relatório lá, o que é o melhor caminho, que número que mudou. Então, assim, isso é impactante demais, cara. É você começar a ter dados à sua disposição o tempo todo, de forma muito fácil, muito simples, né? Então, você pode hoje subir relatórios, eu faço isso. Todo mundo gosta de dashboard, né, para ver os KPIs da empresa. Antigamente você tinha que montar a controladoria, contratar programadores de Power BI, ou até contratar um RP parrudo. Cara, você pega uma planilha normal, pode ser no Excel, no Airtable, a base que você tiver, CSV, e subir, por exemplo, no ChatGPT e conversar com ele até você gerar a base que você precisa para o teu dashboard, mas essa coisa de minutos. O armazenamento de informações, né, você pega para a empresa, é espetacular. O nível de argumentação que você tem hoje, né, para você pegar diagnósticos, né, você pega na medicina, como a gente pode colocar, exato, né, é uma coisa fantástica. E também eu uso muito no WhatsApp com a minha esposa, até mandar um abraço para ela, para a Jéssica, para ganhar todas as discussões, que eu coloco a briga lá, eu coloco como o Freud responderia essa... Não, brincadeira, mas me ajuda muito. Cartas para amigos, né, de aniversário de 50 anos, eu mando um abraço para o Richard. Mas é impressionante, né, o que você está falando. Olha o que ele fez, ele criou um sistema onde ele consegue colocar dentro da empresa e virar um podcast para tirar dúvida, cara. Não, cara, é muito legal. Tá aberto isso daí? Isso aqui você devia vender para alguém. Não, faz parte do faz para nossa audiência, a gente vai colocar um link. Você sabe que não é o Márcio aqui, né? É uma aliás, dele aqui. Ele tá lá em holograma, né? Ele nem brasileiro Isso aí é o Márcio Paraguai. Márcio, deixa eu te falar uma coisa. Eu queria que você voltasse aqui. Você inaugurou a nossa temporada. Vida longa para o nosso podcast. É muito bom fazer isso aqui.
Valeu, Principalmente, obrigado cara, pelo super privilégio, prazer. cara. Obrigado, Márcio. Isso é uma Valeu. aula que você Valeu, teve. velho. Não é uma IA. O Márcio, ele é o Márcio brasileiro. Ele lidera essas empresas que a gente falou aqui. E o mais legal, cara, é que a gente coloca como um episódio e no final vira sempre uma temporada, um episódio para um aprendizado pra gente. Quero agradecer imensamente. Tá Volte. joia? Vou voltar, só Pô, que legal, cara. Será um Então, prazer. Boltcast, 5ª temporada. Estaremos aqui. A gente ainda está se adaptando, né? Gustavão aqui sempre... Você quer mandar algum abraço Eu queria mandar um especial? obrigado aqui, Márcio. Valeu, Marcelo. Pô, valeu mesmo. Boa, valeu. Valeu. Até semana que vem. Boltcast, 5ª temporada. Valeu.